Vamos começar então. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Rei celeste, consolador, Espírito da verdade, presente em toda parte, ocupando todo lugar, tesouro dos bens e dispensador da vida, vinde habitar em nós, purificai-nos de toda mancha e salvai nossas almas, vós que sois bom. Glória a Deus nas alturas, paz na terra e benevolência aos homens. Senhor, abri os meus lábios e minha boca publicará vossos louvores. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então, iniciamos hoje o 11º livro das Confissões, O Homem e o Tempo. Esse capítulo, esse trecho, esse livro das Confissões, ele foi o responsável por me causar um trauma existencial enorme no auge dos meus, 14 anos, porque ele é bem complexo, por assim dizer, né? Ele faz você pensar em coisas que você não queria estar pensando. É um livro bem interessante e quem vai apresentá-lo para nós é o Neto. O Neto tem a palavra, fique à vontade. Eu vou começar aqui, quando eu peguei esse esse livro aqui, eu fiquei confuso, principalmente porque parecia que estava tratando até de matemática, não somente da filosofia, né, de todo augustiniana, né? É interessante que umas 2 ou 3 vezes que eu li, cada hora pensava uma coisa. Nossa, eu acho que esse caminho, não, agora é outra coisa, né? A gente vai agora tentar ver o que a gente entendeu de verdade. A única certeza que você tem lendo esse capítulo é que você não tem certeza de mais nada, né? Exatamente, não sei de nada mesmo. Então a gente começa aqui, né? Confessar a Deus o que ele já conhece. Né? Até pelo título aqui, a gente já fala assim: como que eu vou querer confessar o que Deus já conhece no meu pensamento? Então, antes até mesmo de ler tudo, eu pensava aquele Salmo 139. O Senhor me conhece, né? Ou seja, ele é onisciente, onipresente e onipotente. Então, aí Santo Agostinho ele vai destacar logo aqui na frente, né, no primeiro parágrafo, que qual foi a decisão que ele teve. Que ele, na verdade, ele queria se reconhecer, né, humilde, e deixasse esse exemplo para outras pessoas. Por isso que não é certamente para que os conheçais por mim, mas para excitar o meu afeto para convosco e para daqueles que leem essas páginas, a fim de todos exclamarem: Deus é grande e digno de todo louvor. Então, esse primeiro capítulo aqui do livro 11, praticamente ele vai sempre exaltar isso. Ele vai reconhecer toda a sua miséria, né? E deixar essa proposta para que quem fosse ler as obras dele entendesse isso. Tanto é Se que a eu lembrei gente uma conversa que eu tive com o Douglas um tempo atrás, falava assim que Santo Agostinho só escreveu as confissões já depois de convertido mesmo, ele tendo certeza, praticamente ele baseando assim, agora que eu tenho certeza da minha fé, eu vou mostrar todo o meu percurso, né, que eu trilhei até agora. se a gente parar para ver, né? Quando a gente fala com Deus alguma coisa, seja confessando um pecado, seja pedindo alguma coisa, a gente não muda nada nele. Né? Nós não modificamos nada em Deus. Quando eu rezo pedindo alguma coisa, enfim, ou quando eu rezo pedindo perdão por alguma coisa, ou confessando alguma coisa, eu não modifico nada em Deus. Se eu falo com o neto, eu estou modificando algo nele. Ou seja, ele está ouvindo algo que ele não ouviu antes. Então, há uma modificação no objeto da minha. Não no objeto, mas no meu interlocutor. Há uma mudança nele, no interlocutor. Agora, quando o interlocutor é Deus, ele é um interlocutor onisciente, ou seja, ele já sabe de tudo. Né? E aí vem um problema que ele vai retornar com o calvinismo, que é o problema do seguinte: Deus ele predestinou as pessoas à salvação, então não há liberdade. Né? É o problema, porque se Deus sabe de tudo, que liberdade que eu tenho?
Eu não tenho liberdade de nada. Então, não só, veja, daí gera um problema, né? Que Deus, ele determinou tudo. Então ele determinou que eu agisse dessa maneira. Eu acabo retirando a minha culpa das coisas. Percebe? Hum. Essa visão calvinista, ela vai voltar, ela vai surgir, melhor dizendo, de uma deturpação do pensamento agostiniano e vai ressurgir com uma heresia que Santo Agostinho combateu com a obra De Libero Arbitrio, né, sobre o livre-arbítrio. Então ele percebeu esse problema e vai tratar desse problema numa outra hora. Porque na realidade, Deus ele não determinou as coisas. Nós temos livre-arbítrio para agir desse ou daquele modo. Não sei como Apesar de ele ser onisciente. Apesar de ele ser onipotente. Ele não determinou. Porque se eu falo que Deus determinou, se eu falo que não há livre-arbítrio, que nem algumas seitas, algumas heresias protestantes afirmam, Deus é mau. Né? Porque se ele não me dá o livre-arbítrio, então ele é alguém mau. Porque o mal que eu cometo é culpa dele. Então a gente já começa a vislumbrar alguns problemas vindos da onipotência divina, do fato, né, de eu perceber que Deus é onipotente, onisciente, etc. E aí ele fala, o motivo das confissões não é modificar algo em Deus, mas servir de exemplo para os outros e para treinar ou fortalecer a minha humildade e a humildade dos outros, a fim de que todos digamos, né, que Deus é grande e digno de todo louvor. Igor, você prefere que eu leia e depois a gente vai tentando conversar ou O vou jeito fazendo que os apontamentos? o jeito que você preferir, que for melhor, que você achar melhor. Oh, caramba. Não tá ouvindo. O jeito que você achar melhor, eu esqueci que eu tinha travado o trem aqui. Então vamos tentar continuar lendo aqui, porque se a gente for parar só nesse ponto, o que me destacou hoje justamente também foi que a leitura do Evangelho, né, do dia de hoje, era fala não só sobre a salvação, mas que Deus tinha ordenado que fosse convocado todos para a mesa, né? O patrão disse ao empregado: sai pelas estradas e atalhos e obriga as pessoas a virem aqui para, para que a minha casa fique cheia. Pois eu vos digo: nenhum daqueles que foram convidados provará do meu banquete. Ele faz primeiro o convite e depois ele obriga que todos vão. Então, daí, até nesse ponto, se a gente pensar, a gente fala assim: não, Deus não é tão bom que não deixa eu ser livre. No Mosteiro de São Bento, em São Paulo, tem uma. Na Capela do Santíssimo, essa cena do Evangelho ela está retratada, está pintada nas paredes. Né? Os coxos, os mancos, os leprosos, só eles estão lá na Capela do Santíssimo. E os anjos levando eles e todos olhando para o Santíssimo Sacramento e o adorando. É muito interessante esse trecho, porque santo, esse santo aqui, ó, deixa eu ver. Agora dá para ver, ó. São Próspero de Aquitânia. Ele foi um leigo e depois virou diácono. Ele trocou cartas com Santo Agostinho. Ele escreveu um tratado de teologia para falar para explicar um versículo que Deus não quer que ninguém se perca, mas que todos se salvem e cheguem ao conhecimento da verdade. Então, inicialmente, o Senhor convida a todos, mas não são todos que vão. Uhum. E daqueles que vão, um ainda é expulso. Né? O mistério que está envolvido nisso, ou seja, inicialmente Deus quer que todos se salvem. Só que ele não determina isso. E a gente sabe que ele quer que todos se salvem porque está nas Escrituras. O Cristo narrou isso também no Evangelho. Está constando lá que ele quer que todos se salvem. Mas não são todos que se salvam. E o que isso quer dizer? Que ele não pode salvar as pessoas? Ou que ele não sabe que as pessoas não o querem? É um mistério da fé, isso.
O São Próspero de Aquitânia escreve mais ou menos 400 páginas para no final falar: é um mistério que nós não conhecemos. A gente não consegue saber o porquê que ele age assim. Pode prosseguir. Segundo parágrafo aqui. Por isso, patenteamos o nosso amor para convosco, confessando-vos as nossas misérias e as vossas misericórdias, a fim de que ponhais termo à obra já começada da nossa libertação e que sejamos felizes em vós, cessando de ser miseráveis em nós. Por isso nos chamastes para que fôssemos pobres de espírito e mansos, para que chorássemos tendo fome e sede de justiça, para que fôssemos misericordiosos, puros e pacíficos. Claramente ele está falando das bem-aventuranças aqui, né? Uhum. Já vos narrei muitas coisas segundo me foi possível e segundo o desejo da minha alma, já que fostes o primeiro a exigir de mim que me confessasse a vós, meu Senhor e meu Deus, porque sois bom e a vossa misericórdia é eterna. No segundo capítulo do livro, né? Os arcanos das palavras divinas. Minhas anotações aqui. Quando poderei eu, com a língua de minha pena, enumerar todas as vossas solicitações, terrores, consolações, incitamentos, com que me introduzistes a pregar a vossa palavra e a distribuir a vossa doutrina ao vosso povo? Mesmo que fosse capaz de as enunciar por ordem, cada gota de tempo me é preciosa. Aqui esse ponto destaca para mim assim, que cada gota de tempo me é preciosa, ele já fazendo comparação como se fosse, eu tenho que me derramar em amor, porque se eu não amo, eu não vou dedicar tempo, né? Às vezes a gente acha muita desculpa para fazer tudo, não tem tempo mínimo para Deus. E aqui já é uma ponte para o objeto de estudo desse capítulo, desse livro, Já começa a tratar o tempo. que é justamente o tempo. Ou seja, o meu amor é limitado e ele está diretamente ligado ou é diretamente proporcional ao meu tempo de existência. Enquanto o amor de Deus ele não é limitado, porque está diretamente ligado à eternidade de Deus. Pode prosseguir. Desde menino que anseio ardentemente meditar a vossa lei, e nela confessar-vos a minha ciência e imperícia. Os primeiros alvores da iluminação de minha alma e os restos de minhas trevas, até que minha fraqueza seja absorvida pela vossa fortaleza. Ele destaca aqui da ciência, né, porque ele é um cara muito inteligente para as coisas da ciência, né, e ele fala que nada mais é do que apenas uma iluminação, né, daquele primeiro raio de luz que tem na manhã. Os alvores são os primeiros raios de luz, que é uma luz ainda translúcida que a gente não entende direito. Não quero gastar em outras coisas as horas que me deixam livres às necessidades de alimentar o corpo e de repousar da contenção do espírito. Gastarei nisso os momentos livres dos serviços que devemos aos homens e dos que lhes prestamos sem lhes dever. Senhor Deus meu, atendei a minha oração e oxalá que a vossa misericórdia ouça o meu desejo, porque não é só por mim que ele palpita, senão também por aqueles que a caridade me fez olhar como irmãos. Vós vedes no meu coração que assim é. Sacrificar-vos-ei as operações do meu pensamento e da minha língua. Dai-me, porém, aquilo que vos desejo oferecer e sacrificar. Eu sou pobre e indigente. Vós sois rico para os que os invocam.
vigiando sobre nós com segurança. O que ele diz aqui, ele está retomando o capítulo 10º, principalmente, né? Dai aquilo que eu quero vos oferecer. Né? Ou seja, eu não sou capaz de oferecer aquilo que eu quero a Deus. Então eu preciso pedir que Ele, por meio de sua graça, me dê aquilo que eu quero oferecer. Então, o Olavo de Carvalho, ele tem um vídeo dele, que é uma aula, um trecho do COF, Salvo o Melhor Juízo, que ele comenta sobre as confissões. Ele fala que as confissões de Santo Agostinho são um exercício de humildade, por assim dizer, ou seja, e de honestidade principalmente. Você se põe diante de um observador onisciente. Um observador que te conhece mais do que você mesmo se conhece. É uma obra que se apresenta diante do seu Criador, falando as coisas que o Criador já sabe melhor do que ela mesma. Então, isso é um constante ato de humildade. De eu me abaixar e tentar compreender em mim aquilo que eu sou para que eu possa, de fato, me apresentar diante de Deus. Então, por isso que ele fala aqui, cadê? Dai-me, porém, aquilo que eu vos desejo oferecer e sacrificar. Eu sou pobre e indigente, vós sois rico para os que vos invocam, vigiando sobre nós com segurança. Então, eu quero oferecer a Deus, mas eu sei que eu não consigo. E a confissão, ela é esse ato de humilhar-se diante do Criador. Mas é um humilhar-se com confiança. Né? Não é como se humilhar diante de um homem que vai te humilhar mais ainda. Né? Não. É um humilhar-se diante de um Deus misericordioso e bondoso, que quer te dar aquilo que é melhor para você, ainda que você não saiba. O Igor, eu não sei se foi a tradução aqui, mas faz pensar que, principalmente nesse trecho que está escrito aqui, sacrificar-vos-ei as operações dos meus pensamentos e da minha língua, como se ainda ele tivesse se abriga com ele, né? Como a cabeça dele é tão vive pensando ou meditando muito, e ele tem que tomar cuidado, senão ele fala, né? Tudo que ele está pensando, ele fala. Se a tradução que deu a entender isso, se Não, realmente ele estava nesse período. Aí, no caso, é mais o significado que a palavra sacrifício tem na nossa língua atualmente. Porque sacrificar vem de sacrefatere, é tornar sagrado. Então ele fala, eu vou reservar aquilo que eu tenho para vós. Eu vou tornar sagradas, né, as operações do meu espírito e as ações da minha língua. Isso que é sacrifício, né? Sacrifício tem, para nós aqui no Brasil principalmente, falantes de língua portuguesa, tem uma conotação de algo ruim, né? De algo penoso. Mas não é isso, não é esse o significado. Né? Tanto que nós oferecemos, ou melhor, o sacerdote oferece na Divina Liturgia, ele oferece as espécies do pão e do vinho. E ele, enquanto oferece, louva a Deus, né? Bendito sejais, Senhor Rei do Universo, por esse pão, fruto da terra e do trabalho humano. Então ele louva a Deus por aquilo que ele vai sacrificar, aquilo que ele está separando para tornar sagrado. Então o sacrifício tem esse significado. Verdade. Purificai os meus lábios e o meu coração de toda a temeridade e mentira. Sejam as sagradas escrituras as minhas castas delícias. Que eu não seja enganado nelas, nem com elas engane os outros. Escutai a minha alma, Senhor, e tende piedade de mim, ó meu Deus, que sois luz dos cegos, força dos enfermos e simultaneamente luz dos que veem e força dos fortes. Escutai compassivo a minha alma, ouvi-a enquanto clama
do mais profundo abismo em que se encontra. Se os vossos ouvidos não estão presentes lá nesse abismo, para onde nos dirigiremos? Por quem clamaremos? Vosso é o dia e vossa é a noite. A um aceno da vossa vontade, os instantes voam. Concedei-me, por conseguinte, tempo para meditar os segredos da vossa lei. E não a fecheis aos que lhe batem à porta. Não foi em vão que quisesse que fossem escritas tantas páginas sagradas cheias de mistérios. Porventura, esses bosques não possuem também os seus veados, que aí se acolhem e refugiam, aí passeiam e pastam, aí se deleitam ruminando? Ele volta agora a fazer de novo aquela chave do tempo, né? Que a gente às vezes praticamente passa os olhos sobre as leituras e não compreende nada. Ah, só porque é um mistério eu não vou nem meditar. Ele pede a chave, Deus, me dê que agora eu consiga, com o tempo, dedicar a tentar entender essas palavras. Eu acho que ele tem muito da influência do bispo, né? Da Santo Atanásio, que influenciou ele. Santo Ambrósio. Santo Ambrósio. Ambrósio de Milão. Que daí ele vê que como aquele homem era sábio, né, para poder meditar todas as escrituras. E parece que ele sempre tem essa pontinha, eu quero alcançar a sabedoria de Santo Ambrósio. E ele põe aqui que nessa nova investigação, na investigação anterior do livro 10º, ele ouve a voz de Deus, que nem a Alice no País das Maravilhas, né? Ela ouve a voz e vai tentando achar, né? Então ele ouve a voz de Deus e vai percorrendo o caminho para achar. Aqui ele fala, não, para isso que eu vou investigar aqui, eu vou pegar um mapa. Eu não vou só ouvindo a voz, não, eu vou pegar um mapa, e o mapa é a Sagrada Escritura. É ela quem vai me guiar. Ele faz, acho que essa aula do COF que você falou, eu vi o Olavo falando que diferente de outros filósofos, né? Santo Agostinho ele destaca, né, que realmente só pode ser por Deus porque ele separa o Deus sendo ser influenciando no nosso ente. E como que a gente consegue, se a gente começa a ruminar, né, ou tentar descobrir porquê das coisas. Né? Então ele faz um avanço muito grande. Né? E aqui ele termina, né? Onde estão os veados que aí deleitam e também pastam ruminando. Ou seja, todo animal ruminante, às vezes, fica regurgitando aquela comida e a gente tem que fazer a mesma coisa com a palavra de Deus. Não só no raso, né? Vamos meditar isso. Essa é a chave do estudo cristão a partir, principalmente, de Hugo de São Vítor. Ele vai estabelecer isso num manual, que é o Opúsculo sobre o Modo de Aprender e Meditar, e ele fala, ó, se você quer aprender alguma coisa, você precisa fazer o exercício da meditação. Você ouve a palavra, repete a palavra, rumina a palavra, tenta encontrar o seu significado no mundo real, e aí você volta a meditar para poder encontrar a verdade, para encontrar o seu sentido real. É destacado aqui, né, fora do... que o Santo Agostinho faz? Ele prepara o leitor, principalmente comparando as coisas com a natureza e a criação, e convida o seu leitor a uma compreensão humana, né, do que ele está querendo propor, principalmente tendo como meta a sabedoria divina. Foi que a gente deu uma destacada aqui. É por isso que a gente está pegando aqui um livro e está, sei lá, 8 meses no mesmo livro. Porque não dá para fazer, para realmente aprender, não dá para simplesmente passar o olho e deixar as palavras irem. Primeiro exercício nosso é ler, ler,
meditar, ruminar e tentar entender de outra maneira e tentar pegar outros exemplos para poder compreender. Ó Senhor, Se ele não quiser, não tem problema, ele comeu aperfeiçoai-me banana. e patenteai-me esses mistérios. A vossa palavra é a minha alegria. A vossa voz é mais deleitosa do que toda a influência dos prazeres. Concedei-me o que amo, porque estou inebriado de amor. Fostes vós que me concedestes. Não abandoneis os vossos dons, nem deixeis de regar esta erva sequiosa. Praticamente ele fala, né, ainda fazendo comparação daquela vida que dava prazer para ele nas coisas mundanas, né, e reconhece de novo: eu sou uma ervazinha que vai morrer, né, tão efêmera que vai morrer, mas eu ainda quero, não me abandone, não me abandone, eu quero sentir esse prazer na tua palavra. Aí continua. Oxalá que vos conhecesse, oxalá que vos confesse tudo o que encontrar nos vossos livros, e ouça a voz dos vossos louvores. Possa eu inebriar-me de vós e considerar as maravilhas da vossa lei, desde o princípio em que criastes o céu e a terra, até o tempo em que partilharemos convosco do reino perpétuo da vossa santa cidade. Senhor, tende compaixão de mim e ouvi o meu desejo. Julgo que nele não há nada de terrestre, nem de ouro, nem de prata, nem de pedras preciosas, nem de vestidos luxuosos, nem de honras e poderes, nem de prazeres da carne, nem de coisas necessárias ao corpo. E a esta nossa vida peregrinos. Tudo nos é dado por acréscimo, a nós que buscamos o reino do céu e a vossa justiça. Clara referência ao evangelho de buscar as coisas do alto, né? Tudo será dado por acréscimo. Então, assim, Vedes, o que ele vai pôr aqui é uma. Eu usei a imagem do mapa, né? Ele pega a escritura como um mapa, né? Agora ele está traçando o X do tesouro, né? Então ele põe o objetivo, fala, não, eu quero o reino dos céus. E todo o restante me será dado por acréscimo. E esse todo o restante é justamente aquilo que ele está procurando, encontrar a verdade. É justamente isso que ele está procurando, encontrar a verdade, encontrar uma forma de amar a Deus. É isso que ele quer, é isso que ele busca, é isso que ele procura. Então, traçado o objetivo, vamos percorrê-lo até o final, que todo o restante será dado por acréscimo. Eu queria fazer uma observação que ele fala aqui, cadê? Cadê? Não. Cadê? Não, está no parágrafo anterior. Oxalá vos confesse tudo o que encontrar nos vossos livros. Ele está se referindo aqui aos livros da Sagrada Escritura. Só que na época dele, o cânon não estava fechado. E às vezes a gente acha que Santo Agostinho tinha acesso à Bíblia, edição Ave Maria ou a de Jerusalém, né? Mas não tinha. Ele tinha acesso aqui a algumas cartas de São Paulo, ao livro do Gênesis, né? E alguns profetas e alguns evangelhos. Mas ele não tinha acesso à melhor edição que tem, que é a da Ave Maria. Ele não tinha esse acesso, né? O debate sobre quais livros comporiam o cânon bíblico ainda estava acontecendo, não estava fechado. E o acesso era muito difícil. Não era a coisa mais simples do mundo de se conseguir. Só que ele tinha uma segurança, que os livros que ele estava lendo eram os livros que eram referenciados na liturgia. As pessoas não sabiam exatamente quais livros compunham a Bíblia. Isso ainda estava sendo definido pela igreja. Então,
qual a segurança que ele tinha de buscar, de ler um texto e falar, não, isso daqui é a palavra de Deus, a Sagrada Escritura? Era que aqueles livros eram citados na Divina Liturgia, eram citados por grandes doutores, e ele falava, então beleza, então é isso aqui mesmo. A autoridade que a tradição da igreja tem sobre a Escritura. Porque é a própria tradição que define a Escritura. Né, os protestantes eles ficam falando, né, não, porque só a Escritura e não sei o que e tal. E isso não tem nenhum embasamento concreto, porque os cristãos da patrística, os primeiros padres, eles não sabiam. Né, o livro não era publicado com imprimatur, que nem é hoje, né? Hoje você abre uma Bíblia, tem lá o imprimatur do bispo, então você confia que aquilo lá tá certo, né? Porque você conhece o bispo, pelo menos, ou a CNBB. Mas eles não tinham essa segurança na época. A segurança dele estava na palavra, na verdade que eles liam, e na tradição da igreja que corroborava aquele conteúdo, corroborava aquele texto sagrado. Então pode prosseguir. Ô, Igor, então eu vou fazer a ponte do que você falou, que a gente passou meio que por cima também, né? Acho que uns 3 parágrafos antes ele fala assim: sejam as Sagradas Escrituras as minhas castas delícias, e dá continuidade, que eu não seja enganado nelas, nem com elas engane aos outros. Talvez ele tivesse acesso a muitas outras cartas que não estavam contidas ainda na Bíblia que a gente conhece, mas ele era um assíduo leitor e corria atrás de conhecimento. Então ele se baseava até nos seus discursos com essas cartas. Aí, como não tinha nada aprovado, ele estava em discussão, ele fala assim que ele pedia a inspiração para Deus não fazer com que ele falasse que não fosse oficial, né? Então vamos lá dar continuidade. Existiam na época duas correntes, uma que queria meio gnóstica, que queria tirar, as duas eram gnósticas para ser sincero, mas uma queria tirar, sei lá, 80% dos livros da Bíblia, deixar algumas cartas de São João, deixar algumas cartas de São João, um evangelho e tava bom. E outra queria colocar um monte de coisa, né? Uns livros apócrifos, umas coisas que não tinha nada a ver, não era, não são Sagrada Escritura, não é revelação, né? São livros muito legais de se ler, né? Que tem umas histórias bacanas e tal. Tem lá, acho que é Evangelho de São Tiago, que é um livro que fala de um monte de milagre, fala da Assunção de Nossa Senhora e tal, só que não são livros que têm verdade revelada. Né? Pode ter alguma tradição, etc., mas não tem a verdade revelada lá. Então, a igreja, de maneira muito prudente, e nós cremos, iluminada pelo Espírito Santo, conduzida pelo Espírito Santo, que definiu esses livros. E os protestantes, eles ignoram simplesmente isso daí, e fingem que não, tá tudo bem, né? Vamos viver a vida é bela, Lutero nos iluminou, vamos prosseguir daí. Por isso, justamente, que eles não têm os chamados deuterocanônicos. Falam muito das escrituras, etc., mas não têm as escrituras completas. Não possuem 7 livros do Antigo Testamento. E se dependesse de Lutero, não possuiriam nem os livros do Novo Testamento, porque a carta de São Tiago, ela tem uma frase lá que ela refuta a sola fide. Porque São Tiago diz com todas as letras: a fé sem obras é uma fé morta. E Lutero, ele pregava só a fé sem as obras. E ele queria tirar isso daí. Não deixaram porque o pessoal simplesmente estava ignorando as coisas. Só queriam mitar. Não queriam a verdade, de maneira alguma. Vamos continuar então. Vede, Senhor meu Deus, de onde nasce o meu anseio. Os maus contaram-me as suas alegrias, mas essas não são como as que provêm da vossa lei, ó Senhor. Eis de onde brota o meu anseio. Vede, ó Pai, aprovai e tem de mim, por bem que eu, sob o olhar de vossa misericórdia, encontre graça diante de vós, para que os arcanos das vossas palavras se abram,
quando meu espírito lhes bater à porta. Então, ele destaca aqui, ó, os arcanos da palavra divina são as ideias que a palavra de Deus contém mistério profundo e insondável. Então, toda hora ele fica batendo nessa tecla, porque não é simplesmente ler, porque a gente tem que tentar se aprofundar cada vez mais nesses mistérios que são profundos e insondáveis. Peço-vos, por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, o homem sentado à vossa destra, o Filho do homem, ao qual confirmastes como mediador entre vós e nós. Por ele nos buscastes quando não vos procurávamos. Vós nos buscastes para que também vos buscássemos. Ele faz parece que uma menção ao livro 6, né, nessa parte aqui. Toda a busca dele, de repente, ele destaca que, na verdade, a busca era vã e a busca era, na verdade, a verdade, uma pessoa. Rogo-vos por intermédio do vosso verbo, pelo qual criastes todas as coisas, e entre elas a mim. Rogo-vos pelo vosso unigênito, pela qual chamastes à adoção o povo dos crentes, entre os quais estou eu também. Por ele, que está sentado à vossa direita e intercede por nós diante de vós. Nele se encontram todos os tesouros de sabedoria e ciência, aos quais procuro nos vossos livros. Moisés escreveu a seu respeito. Isto diz ele. Isto diz a verdade. O jogo que ele faz aqui no parágrafo anterior, né, buscaste-nos para que também vos buscássemos, é um jogo de palavras bem interessante que ele vai retomar. Vai retomar um livro para frente, eu não lembro qual. É aquela frase, se eu não me engano, está no Novo Testamento: o amor nos amou primeiro. Né? Uhum. A busca de Deus, pronto, lembrei. A busca de Deus, essa frase, busca de Deus, ela é uma frase que tem um duplo significado. Que o primeiro significado mais imediato é que eu busco a Deus. Só que a busca de Deus também é Deus que busca a mim. Deus que me busca, Ele que me procura. Da mesma maneira que Ele faz com Adão no paraíso. Logo depois que Adão come o fruto, Ele pergunta: Adão, onde estás? Onde você se meteu? Então, a busca de Deus é uma busca que eu faço, só que Deus fez antes de mim. Ele me buscou antes. Eu acho que é no livro 11 ou 12 que ele vai refletir sobre o princípio. Ele pega o prólogo do Evangelho de São João, ou melhor, ele pega o primeiro versículo do Gênesis, que diz: no princípio Deus criou o céu e a terra. E aí ele se pergunta... É mais pra frente aqui no 11 mesmo. É no livro 11? No livro 11, beleza. Ele pergunta: o que significa no princípio? O que é o princípio? E aí ele vai refazer a pergunta. Não é o que é o princípio, mas quem é o princípio. Porque da mesma maneira que no princípio Deus criou o céu e a terra tem um duplo significado, a busca de Deus também tem um duplo significado. Então, essa perseguição que nós fazemos à felicidade em Deus, ela é uma via de mão dupla. E nós só fazemos porque Ele nos buscou antes. Porque, como diria, eu acho que São Francisco de Assis, o amor nos amou primeiro. Eu acho que é ele que diz isso, eu não lembro. Eu ouvi essa frase várias vezes, quando eu era carismático. Mas a frase existe. Eu só não lembro de onde veio. Pode prosseguir. Então vamos lá, terceiro capítulo aqui dentro do livro. Como compreender Moisés? Concedei-me que eu ouça e compreenda, como no princípio
criastes o céu e a terra. Eu tinha esquecido que Isso estava escreveu, logo em seguida. ele está marcado ali, ele já faz a referência ao livro de Gênesis aqui, mas não diretamente. Mais para frente ele entra nessa ideia do princípio. O que tinha no princípio para poder ressoar o som de Deus, né? Mais... Isso escreveu Moisés. Escreveu e deixou este mundo. Partiu daqui de vós para vós. E agora não está na minha presença. Se estivesse presente, detê-lo-ia para lhe pedir e suplicar por vosso intermédio que me patenteasse o sentido desta frase. Prestaria atenção às palavras saídas dos seus lábios. Se Moisés falasse na língua hebraica, em vão impressionaria os meus ouvidos, porque nenhuma ideia atingiria a minha mente. Se, porém, se exprimisse em latim, compreenderia o que ele me dissesse. Você já tinha alertado uma vez que ele era sábio do latim, que às vezes até ficava buscando erro nas pessoas, né? Mas como saberia eu que ele falava a verdade? E quando soubesse, sabê-lo-ia por seu intermédio? A mesma verdade não é hebraica, nem grega, nem latina, nem bárbara. Dir-me-ia interiormente, dentro do domicílio do meu pensamento, sem o auxílio dos órgãos da boca e da língua, e sem ruído de sílabas. Moisés fala a verdade. E eu imediatamente, com toda certeza e confiança, diria àquele vosso servo: dizeis a verdade. Aqui ele está fazendo uma referência a um conceito que ele vai trabalhar melhor no Demagistro, que é o conceito de mestre interior. Ele fala que nós captamos a verdade porque de alguma maneira Deus fala ao nosso coração. A gente não capta a verdade por uma certeza cartesiana, né? Porque Descartes, ele queria ter a certeza matemática em todas as coisas. Aqui é diferente, aqui a gente não capta a verdade por uma certeza cartesiana. Inclusive, as verdades de fé, elas não são dotadas de certeza. São Tomás de Aquino, ele deixa isso muito claro. A fé, ela não é certeza. A fé é um ato misto entre a razão e a vontade. Ela está entre a razão e a vontade. Ela não é nem 100% racional e nem 100% desejosa. Ela está lá no meio, entre uma coisa e outra. Então, a verdade de fé, apesar de ser verdade, ela não está relacionada com a certeza. Mas isso daí ele vai tratar melhor lá no De Magisto, sobre o mestre. O Igor, mas o que a gente deixou anotado aqui, né? Nesse trecho, principalmente, assim, ele faz, você falou, a gente está fazendo um roteiro, ele já marcou o X, marcou o mapa aí, agora acho que ele está colocando uma ferramenta nessa bolsa que ele vai levar para o caminho. Parece que ele destaca assim, então, sem ruído. Acho que o silêncio, agora é uma chave boa. Se eu tenho silêncio e nada externo me interrompe, eu consigo ter tempo para meditar essa palavra. E ela vai me tocar a um ponto que eu vou entender que aquilo ali é verdadeiro, né? Tanto que ele fala, dizeis a verdade. Aqui ele fala assim. É que assim, não é que ele mesmo observa, não é a palavra exterior que vai me indicar se é verdade ou não. É a verdade que habita em mim, o Cristo, quem vai me dizer isso que está sendo dito é verdade. Porque daí ele fala assim, e é tão difícil, principalmente nos nossos tempos, a gente não consegue silenciar para ouvir o que Cristo está falando dentro da gente. Exatamente, E aqui ele já aí está que é o dando ponto. Ele está dando esse caminho. Se eu ficar me preocupado, se ouvir a voz, alguma coisa dentro, não, ele fala, então, sem o ruído, sem nada, agora eu vou reconhecer. Ele destaca que ele enfatiza que Moisés foi então inspirado por Deus para escrever todo esse relato da criação
E ele nos chama para quê? Reconhecer as nossas limitações, esperar a verdade aparecer conforme o mistério vai sendo revelado. Vamos continuar aqui. Como não posso consultá-lo, interrogo-vos, ó verdade, cuja plenitude ele possuía e com a qual enunciou aquelas verdades. Suplico-vos, ó meu Deus, que me perdoeis os pecados, e já que permitistes que aquele vosso servo dissesse estas coisas, fazei também que eu as compreenda. Ele mostra que a verdade, primeiro com a verdade maiúsculo, né, falando que Cristo é a verdade, né? Depois ele fala das verdades que a gente vai tendo conhecimento. Pode ir para o próximo? Pode prosseguir. Quarto. Deus no poema da criação. Existem, pois, o céu e a terra. Em alta voz, dizem-nos que foram criados, porque estão sujeitos às mudanças e às vicissitudes. Ainda mesmo o que não foi criado e todavia existe. Nada tem em si que antes não existisse. Portanto, sofreu mudança e passou por vicissitudes. Proclamem todas essas coisas que não se fizeram assim próprias. Existimos porque fomos criados. Portanto, não existíamos antes de existir, para que nos pudéssemos criar. Ele começa a entrar como se fosse num embate filosófico, né? O que foi criado já não estava no pensamento de Deus, vou tentar resumir, né? Então, se a gente pensar, tudo que está feito já teve um pensamento antes da criação, né? Não foi simplesmente faça-se. Mais para frente ele vai falar, né? Quando fala, faça-se isso, faz assim, aquilo, é como se fosse pensado. A mesma evidência é a voz com que o céu e a terra nos falam. Vós, Senhor, os criastes, porque sois belo. Eles são belos, porque sois bom. Eles são bons, porque existis. Eles existem. Não são tão formosos, nem tão bons, nem existem do mesmo modo que vós, seu Criador. Comparados convosco, nem são belos, nem são bons, nem existem. Vejam, esse parágrafo, ele resume toda a cosmologia que a gente tem visto até agora. Ó, a mesma evidência é a voz com que o céu e a terra nos falam. Vós, Senhor, os criastes. Porque sois belo, eles são belos. Porque sois bom, eles são bons. Porque existis, eles existem. Lembram que eu falei dos três transcendentais? O bom, o belo e o verdadeiro? Tudo que existe é, em alguma medida, bom, belo e verdadeiro. Tudo, tudo. Necessariamente tudo? Necessariamente tudo. Até o capeta? Até o capeta. Em alguma medida, ele é bom, belo e verdadeiro, porque ele foi criado por Deus. Isso daqui é uma anteposição ferrenha à teoria maniqueísta, de que existem dois princípios, bom e mal, e que são eternos. A gente já viu, é impossível que isso exista, não tem lógica que seja dessa maneira. Porque não podem existir dois princípios perfeitos e eternos ao mesmo tempo. É necessário que haja um princípio perfeito e eterno que tenha criado todos os demais. E aí ele já explicou, na verdade, salvo o melhor juízo no livro 7º, que o mal que existe é apenas o mal moral, não existe o mal ontológico. Então tudo é bom, belo e verdadeiro em alguma medida. Ele fala aqui nessa tradução, fala que as coisas são boas, belas e existentes, né? E comparadas com Deus, comparadas convosco, nem são belos, nem são bons e nem existem. Porque Deus é perfeito acima de toda perfeição.
Só um minutinho, rapidinho. Então, vocês compreendem o problema filosófico que ele tá encarando agora? Deus criou todas as coisas, que ele não cita, Santo Agostinho não está citando Aristóteles. Mas Aristóteles ele fala isso na metafísica. Ou seja, há um primeiro motor que move as outras coisas, mas não é movido por nada. Santo Agostinho vai falar que não é um motor, são 3 pessoas em uma única essência divina, há um Deus que cria as outras coisas, não foi criado por nada, e não só isso, todas as coisas criadas, em alguma medida, participam da sua divindade. Tá? Essa frase que eu falei é uma frase problemática. Eu acabei de falar uma frase muito problemática. Tá? Então, compreendam-me bem. Não é que Deus existe com uma centelha divina em cada coisa. Não é isso que eu estou falando. Tá? Mas sim que Deus suporta todas as coisas. Tudo que é, em alguma medida, é em Deus, na bondade de Deus. Tem até um livro do padre Manuel Bernardes, que chama Os Últimos Fins do Homem, que ele fala que a existência do inferno é uma prova da misericórdia de Deus. Porque se Deus quisesse, ele tiraria o ser das coisas e elas voltariam ao nada. Elas deixariam de ser. Mas Deus, como é misericordioso e ama a sua criação, ele a sustenta, ainda que elas o odeiem. Então, a existência do inferno é uma prova da misericórdia de Deus. É uma prova do amor de Deus pela sua criação. Não é uma, que nem os pagãos entendem, algo que Deus deixa lá porque ele no fundo ele é mau, ele gosta de ver os outros sofrer. Não é isso. Ao contrário, é uma prova da misericórdia de Deus. Porque mesmo as pessoas, ou até os anjos maus, mesmo eles odiando a Deus, Deus continua sustentando no ser. E o fará per omnia saecula saeculorum. Né? Para sempre. Pode prosseguir. Você falou, café, bem, por favor? você até retratou sobre isso aí, Igor, né, sobre Deus que faz tudo, né? Eu lembro uma vez que a gente foi confessar com o Frei Caputinho, e ele falava justamente isso, que a gente fica se deleitando com as belezas de Deus aqui na natureza. Uhum. Na verdade, isso não chega a nada do que a gente vai contemplar um dia na glória do céu. Que ainda Deus só deixou aí sim, pode falar, uma centelha da beleza aqui, para a gente aspirar ao desejo do céu. Então, que tem de natureza, de belo, de perfeito, e vai contemplar o perfeitíssimo, né? Então, nossos olhos não estão preparados ainda para ver o que é belo de verdade. De alguma maneira, tudo aquilo que foi criado reflete a beleza do Criador. É só um reflexo mesmo, não é o belo ainda. Ele continua então aqui. Graças nos sejam dadas por sabermos essas coisas, mas a nossa ciência, comparada com a vossa, é ignorância. Então, todo conhecimento não é nada ainda. Capítulo 5, né, A Palavra Criadora. De que modo, porém, criastes o céu e a terra, e a qual foi a máquina de que vos servistes para esta obra tão imensa, e não procedestes como artífice que forma um corpo de outro corpo, impondo-lhe, segundo a concepção da sua mente vigorosa, a imagem que vem em si mesma, com os olhos do espírito? De onde lhe viria esse poder, se vós não lhe tivesses criado a imaginação? Ele já começa, então, a se aprofundar como teria sido o processo criativo, né? De Deus de tudo aqui. Que máquina que é essa? Você já deu uma salientada do que seria. A semana passada, né, quando a gente não participou da aula, a gente estava vendo uma pregação na obra dos Santos Anjos falando sobre a inter-relação da Santíssima Trindade. O Pai que envia o Filho, né, que
e o Filho que envia o Espírito Santo. Mas só que, como que ele vai enviar o Espírito Santo? Que o Espírito Santo, na verdade, é a ação do amor entre o Pai e o Filho. Então, é uma coisa que a gente não tem compreensão desse mistério, mas é uma máquina, entre aspas, que funciona em perfeita harmonia que a gente não consegue compreender. O artífice impõe a forma à matéria, a qual já existia e já a continha. Isto é, a terra, ou a pedra, ou a madeira, ou ao outro, ou ao ouro, ou a qualquer coisa material. Mas de onde proviriam esses seres, se não os tivesseis criado? Fizesses ao artífice o corpo, fizesse-lhe a alma, que impera aos membros, criasses a matéria com que fabrica os objetos, a inspiração com que lhe concebe a arte e vê internamente o plano que escuta no exterior. Aqui ele está já descrevendo todo o ser humano, né? Que é composto de corpo, matéria, alma. Que se a gente parar para pensar que máquina perfeita que nós somos, né? Que mecanismo, que tudo funciona no seu ajuste perfeito, né? Se a gente desequilibra um pouco ou o físico ou o mental, a gente desestabiliza toda essa maquininha aqui. E, não obstante esse fato, Deus não é assim. É, exatamente. Né? Ele cria de uma maneira muito própria e muito diferente. O homem ele só cria em Deus. Vejam que interessante. O homem só pode criar a partir de uma matéria já existente. Deus não. Deus ele não cria só a partir de uma matéria já existente. Ele cria a própria matéria para criar as coisas. Então ele vai explicar bem mais para frente, né? O que é o céu e o que é a terra que Deus cria. E aí, que a terra é a matéria. E aí, a partir da matéria, ele vai criar as outras coisas. Mas primeiro, ele cria aquilo que vai ser o objeto da sua criação. Nós não. O homem, Aristóteles fala que a arte, ela imita a natureza. O homem, ele só pega o que já existe e só imita. O que é uma casa, para Aristóteles? Uma casa é a imitação de uma caverna. O que é um artefato de metal? Ele é um metal que já existia, que foi modificado externamente. O que foi modificado no metal foram seus acidentes, mas essencialmente ele ainda é metal. O homem não tem a capacidade de criar ex nihilo, né? De criar do nada. Só Deus tem essa capacidade. Tamanha é a impressão que nós temos quando a gente percebe isso. Ou seja, Deus é algo muito maior do que eu posso imaginar. Muito mais perfeito do que eu posso imaginar. Por isso que ele fala, minha ciência, perto disso, é ignorância. É absoluta. Eu acho que eu sei alguma coisa. Na verdade, eu sou só um burro com vocabulário. Não é isso? O cientista é isso, ele é um burro com vocabulário. Ele só acha que sabe, porque perto da ciência divina, isso não é nada. A continuidade. Concedesses ao artista os sentidos do corpo, com os quais, servindo-se deles, como de intérpretes, transpõe da fantasia para a matéria a figura que deseja realizar. Com eles, anuncia ao espírito o que faz, para que esse, lá dentro, pergunte à verdade, juiz da alma, se a obra foi bem realizada. Todas essas criaturas vos louvam como Criador de tudo. Mas de que modo a fazeis? Como fizesse, meu Deus, o céu e a terra? Sem dúvida, não fizestes o céu e a terra, no céu ou na terra,
nem no ar ou nas águas. Porque também esses pertencem ao céu e à terra. Nem criaste o universo no universo. Porque antes de o criardes, não havia espaço onde pudesse existir. Nem tinhas à mão matéria alguma com que modelasses o céu e a terra. Nesse caso, de onde viria essa matéria que vós não criareis e com a qual pudesseis fabricar alguma coisa? Que criatura existe que não exija a vossa existência? Porque você acabou de destacar, né, Igor, que ele já começa a fazer essa viagem tentando compreender todo o processo de criação do Gênesis, né? A gente tem uma narração lógica, fez uma coisa, fez outra, mas e o material para fazer isso tudo? De onde? O quê? Como? Né? A gente não consegue compreender. Mesmo hoje a gente tentar levar a ideia da teoria do Big Bang, de uma explosão, né, ali, atômica, mas e esse primeiro átomo? Como? É aquela tese do Lavoisier perto de Santo Agostinho, faz o mínimo sentido, né? O Lavoisier ele fala, nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Santo Agostinho, opa, peraí. Mas e no início? Como que nada se cria? No início precisou ser criado, não tem? Crer na eternidade da matéria é uma coisa meio burra de se fazer, né? Ou seja, a matéria muda. Como que ela pode ser eterna? O que nela permanece? Porque para a gente acompanha o raciocínio. Para a gente saber que algo muda, algo precisa permanecer na mudança. Conseguem captar o problema? Ou seja, eu pego uma pepita de ouro, esquento, mudo o seu formato, mas continua sendo ouro. Existe uma substância que permanece. Eu pego uma semente de feijão, ponho na terra, rego, né? E aí a semente se transforma em um ramo, em uma planta. Como que eu sei que houve mudança se não permanecer nada? Porque se a coisa, após a mudança, ela for diferente, perfeito, substancialmente diferente da coisa antes da mudança, eu não sei que mudou. Eu posso induzir que foi criado do nada. Então precisa haver uma permanência, ainda que haja mudança. É necessário que haja uma permanência. Disso a gente extrai que a matéria ela não pode ser eterna. Porque ela muda. E qual foi a mudança que houve no começo? Ou seja, antes de haver essa matéria, o que havia? Percebe? Pode prosseguir. A gente pode, nesse ponto, pensar assim que os filósofos mais antigos achavam que toda criação tinha vindo da água, né? Que ela está contida em tudo. Mas e quando ela evapora, e aí? A tese de Tales de Mileto. Tanto que os pré-socráticos que o seguiram, depois de Tales, veio acho que Anaxímenes, Anaxágoras e Anaximandro, né? Anaximandro, ele tem a tese, né? Ele pergunta o que é o princípio das coisas. Ele fala, é o apeiron, é o indeterminado, é algo que eu não sei o que é, eu não consigo determinar, mas tem alguma coisa. Tem alguma coisa que é o princípio. Eu só não sei o que é, mas eu sei que tem. E fazendo um paralelo, se a gente lê as Crônicas de Nárnia, quando ele faz também sobre a narração, lá ele começa a explicar para as crianças, né, que de repente estava só a escuridão
e começa a surgir as coisas, né? É Uhum. uma versão lida do Gênesis para aquelas crianças entenderem como foi a criação. E Uhum. quando adaptou para o filme, praticamente faz a mesma coisa, né? Um nada começa a brotar um jardim no chão. Aí sim a gente começa a entender como que surgiu do nada, né? Não tinha mesmo nada e de Só que repente... mesmo assim ainda é difícil a gente imaginar, porque nós entendemos o nada como se fosse um espaço vazio onde Deus pôs as coisas. E Santo Agostinho falou aqui logo anteriormente, né? Não tinha um espaço vazio. Tinha espaço para criar. Como que... Porque o nada, para nós, a gente trata o nada como alguma coisa, né? Nós tratamos o nada como se ele fosse algo, mas o nada, a definição de nada é justamente não algo. Ou seja, não havia algo. Então Deus não criou em um lugar. Ele criou o próprio lugar a partir de nada, ou seja, o único princípio é ele. É diferente de uma obra de arte, né? Você pensa numa estátua de mármore. Qual que é o princípio da estátua de mármore? A ação do artista e o próprio mármore. Quando a gente está tratando da criação das coisas, o único princípio é o Criador. Não tem um segundo. A criação não é modificação da natureza. A obra de arte humana é uma modificação da natureza. A criação de Deus não é uma modificação da natureza. É um ato criador por excelência. Igor, não sei se tem a ver aqui, mas eu tinha deixado anotado aqui. Parece que ele já está querendo fazer um estudo sobre a Trindade, que ele vai tratar em outro livro sobre Trindade, né? Mas aqui nesse capítulo, praticamente, ele está falando sobre a criação e de como a Trindade trabalha. Ele dá aquela, como se fosse fazendo um chamariz, ó. Quiser saber mais, vamos aprofundar na Trindade, que depois eu vou escrever também. Simplista. Eu gosto das Confissões como livro introdutório, Santo Agostinho, por isso. Eu já citei, acho que uns 4 ou 5 livros diferentes dele, onde ele vai tratar melhor dos assuntos, ele vai aprofundar, que ele deixa um monte de ponta solta para aprofundar posteriormente. Né? Mas, de fato, no capítulo 12 ou 13, eu não lembro, acho que é 13, ele vai falar mais propriamente sobre a Trindade, ele vai refletir mais detidamente sobre o mistério da Trindade, mas ainda vai deixar um monte de ponta solta. E aí ele vai, no De Trinitate, ele escreve um livro maior do que a Bíblia, para no final falar, não adianta muita coisa, vamos ir para a missa, vamos conversar e vamos ser pessoas melhores, né? Então, vamos continuar. Portanto, é necessário concluir que falastes, e os seres foram criados. Vós os criastes pela vossa palavra. Acho que dá um ponto final nisso aqui e vamos para frente. No capítulo 6 aqui do livro, ele vem aqui. A voz ecoando no silêncio. Eu já tinha destacado num rascunho que eu fiz. Quando eu li esse texto aqui, eu pensei naquele salmo que fala: seu som ressoa e ecoa sobre toda a terra, né? Mas como que vai ecoar o som se não tinha nada ainda? Mas como é que falastes? Porventura, do mesmo modo, como quando se ouviu de entre a nuvem a voz que dizia: esse é meu filho predileto? Com efeito, aquela voz ecoou e sumiu. Começou e findou. Ressoaram as sílabas e passaram. A segunda após a primeira, a terceira após a segunda, e todas pela mesma ordem até a última. E depois da última, o silêncio, onde claramente ressalta que uma criatura as pronunciou mediante uma vibração temporal, ao serviço da vossa eterna vontade. Essas palavras transitórias anunciou-as ela por intermédio dos ouvidos externos,
a inteligência que as compreende e cujos órgãos interiores da audição estão dispostos para escutarem o vosso verbo eterno. Nesse ponto aqui, agora eu parei na parte da minha área de engenharia, né? Que é até a gente tentar entender o que é uma vibração sonora, um comprimento de onda, né? Às vezes a gente trabalha num campo que a gente compreende, né? Auditivo ou não. Mas que toda vibração, ou toda onda, emissão de onda, ou ela pode ter um espectro de cor, ou espectro do micro-ondas que a gente usa, do infravermelho. A gente fica limitado a somente o que os nossos sentidos conseguem captar. Tanto visual, auditivo, né? Mas aqui ele vai mais além. Que naquela frase, que quando o Espírito Santo fala, esse é meu filho predileto, quem estava ali ouviu. E as palavras da criação, né? Como se fosse, quem as ouviu? Né? E ela não parou de ecoar, porque ainda a gente tem toda a vida ainda acontecendo em Deus. E aqui já é um indício de que a palavra que é dita, a palavra que é dita, ela não é uma palavra física sonora. Para ser mais explícito, que a gente extrai da Sagrada Escritura é que a palavra é uma pessoa. Uhum. Ele não fala em maiúsculo, mas ele já subentende que é isso, né? Ele se refere em maiúsculo, assim, é como se fosse em maiúsculo. Ele até vai falar, né? Que a palavra e o princípio são o mesmo. Mas ele vai explicar isso mais pra frente. Não, que acho que ele quis aqui dizer que tem diferença entre as duas coisas. Quando a gente ouve uma palavra, ela some, ela não é eterna, mas a outra palavra é eterna. Que está destacado bem aqui sobre a criação. Agostinho sugere que a criação é uma resposta da voz de Deus, que essa palavra é eterna. Tem deixado aqui do lado anotado. Continuando. A inteligência comparou essas palavras proferidas no tempo com o vosso verbo, gerado no eterno silêncio, e disse: sim, a diferença é grande, muito grande. Essas palavras estão muito abaixo de mim. Nem sequer existem, porque fogem e passam. Portanto, o verbo de Deus permanece sobre mim eternamente. Aí sim ele fala. Só para ficar mais fácil, aqui na tradução, eu acho que é uma tradução ruim. A palavra verbo, aqui traduziu como verbo, só que em português verbo é uma ação, né? O que é um verbo? O verbo é uma ação, é uma palavra que simboliza uma ação, né? Chover, falar, comer, fumar, etc. Esses são verbos. Só que em latim, a palavra verbo significa palavra. Então, o verbo, aqui, proferidas no tempo, com o vosso verbo. Esse verbo é a palavra. Né? Não é necessariamente um verbo, é a palavra. Então ele está fazendo aqui justamente a comparação entre as palavras que ecoam no tempo e somem e a palavra que permanece. Pode prosseguir. Aqui o que ele está fazendo é literalmente um jogo de palavras. Entre palavra e palavra. Tanto é que está destacado aqui no texto em itálico, né? Para dizer que é uma coisa diferente do que. Se foi, portanto, por meio de palavras soantes e transitórias que dissesses que foram feitos o céu e a terra, e se assim os criasses, conclui-se que já antes do céu e da terra existia uma criatura material, por cujas vibrações aquela voz pôde correr no tempo. Porém, nenhum corpo existia antes do céu e da terra, ou, se existia, o tinha certamente criado sem ser por meio de voz transitória.
por ele emitisses a voz passageira, com que dissesses que o céu e a terra fossem feitos. Efetivamente, qualquer que seja a substância com que produzisses essa voz, de modo algum poderia existir, se não o tivesses criado. Mas que palavra pronunciasses para dar à matéria com que havias de formar aquelas palavras? Vamos encerrar por hoje. E na próxima aula, aí ele vai falar quem é a palavra. Ele vai falar do verbo, coeterno com Deus, né? Na tradição romana, latina, guardou-se a palavra verbum em latim, né, que significa literalmente palavra, e aí as traduções para o português acabam trazendo o verbo, né, só que aí acaba atrapalhando um pouco no entendimento, né? Em grego já não tem isso daí porque o que é usado é logos, né, e logos é palavra. Então é mais tranquilo de traduzir a partir do grego. Do latim acaba gerando essa dissonância, por assim dizer, né? Esse livro é um livro mais difícil. Ainda não chegou na parte. Então, ainda não chegou na parte difícil. Piora. Mas é um livro muito bom. Eu fiquei imaginando Santa Benedita da Cruz, quando ela faz toda a sua. Porque ela foi pensando também a mesma coisa, né? Na cosmologia, cosmovisão das coisas aqui. Uhum. O Santo Agostinho, ele tem essa característica de deixar a gente com medo e bastante desconfortável em algumas ocasiões. Mas é um livro muito bom, principalmente para que o homem compreenda a sua limitação diante de Deus. Não é à toa que ele é chamado de Doutor da Graça, porque lendo Agostinho de Hipona, nós temos muito claro que tudo é graça de Deus. Nada somos nós. O santo que ele mais cita é São Paulo, mas eu acho que ele devia ter tido algum contato com São Tiago, né? Na carta de São Tiago ele fala: todo dom perfeito e toda dádiva excelente vem do alto, do Pai das luzes. Ou seja, nada vem de nós. Nada que é bom vem de nós. Tudo é graça. Deus é eterno, nós somos transitórios. Deus é perfeito, nós somos imperfeitos. Ler esse livro é muito bom para, pelo menos a mim, né, ajuda muito a me colocar no meu lugar de criatura, né? Como dizem os discípulos no Evangelho, nós somos apenas servos inúteis, né? Toda a bondade provém de Deus. É um livro muito bom. E o livro 11, especificamente, ele humilha a nossa inteligência de uma maneira magistral. Bom, dúvidas, perguntas, questões ou apontamentos? Eu vou encerrar a gravação e um recadinho logo em seguida. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Cadê?